Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para continuarmos falando sobre os estatutos. Se você perdeu a nossa primeira aula sobre os gêneros normativos, os estatutos, volte lá no nosso canal, no canal do SEAD, e assista essa aula. Hoje nós vamos fazer umas atividades para reforçar aquilo que nós aprendemos sobre os estatutos. Então, os estatutos, vamos retomar aí algumas informações, são textos normativos criados por organizações da sociedade civil. Lá a professora explica o que é, né? A sociedade civil, para que serve um estatuto. Então a nossa aula está bem explicadinha. Agora a gente vai fazer uns exercícios sobre esse gênero textual. Vem comigo e vamos ver se você está craque. Então, vamos realizar algumas atividades sobre os estatutos e treinar o que nós aprendemos na nossa última aula. Para começar, nós temos a leitura, que fala sobre o estatuto de uma organização da sociedade civil. Então, vamos lá, leia com a professora. Os estatutos de uma organização da sociedade civil são um conjunto de normas que regem o funcionamento dessa organização. Eles estabelecem a missão, os objetivos, as responsabilidades e os direitos de seus membros, além das regras para a administração e as atividades da organização. O estatuto deve ser aprovado pelos membros fundadores e pode ser alterado por eles ou por uma Assembleia Geral. O estatuto é um documento legalmente importante, pois define a estrutura e o propósito da organização. Ele também ajuda a garantir que a organização atue de acordo com seus objetivos e que todos os envolvidos compreendam suas funções e deveres. O estatuto é um documento legalmente importante, pois define o propósito da organização. Ele também ajuda a garantir que a organização atue de acordo com seus objetivos, que todos os envolvidos compreendam suas funções e deveres. O principal objetivo de um estatuto é assegurar que a organização tem uma base sólida para alcançar suas metas, além de garantir que as suas ações sejam transparentes e justas para todos os membros e para a sociedade em geral. Em uma sociedade civil, os estatutos podem abranger questões como o tipo de atividade que a organização pode realizar, os processos de eleição dos dirigentes e os critérios para aceitação de novos membros. Então agora você vai ler e responder junto com a professora aqui. Qual é o principal objetivo de um estatuto da sociedade civil? Bom, essa questão é uma daquelas que a professora explicou que nós temos a informação explícita no texto. Explícita é porque se a gente voltar lá no texto, ela está lá, escrita para a gente ler e encontrar. Sempre que fala que é uma informação explícita, é aquela que está no texto. Então, qual é o principal objetivo? Definir o objetivo e o funcionamento interno de uma organização, elaborar normas fiscais para empresas, regulamentar a atuação de organizações governamentais, ou estabelecer o valor financeiro de uma organização. E, professor, esqueci. Não sei o que é. Tá muito fácil. O que a gente faz? A gente volta no texto, olha lá. Então, os estatutos de uma organização da sociedade civil são um conjunto de normas que regem o funcionamento. Eles estabelecem a missão, os objetivos e as responsabilidades. Será que a gente já achou a resposta? Vamos ver? Então, qual é o principal objetivo? Já encontraram aí? Vamos ver se você achou a resposta? Definir o objetivo e funcionamento interno de uma organização. Estava escrito lá no texto, não estava? Então, era só voltar e procurar. Muita gente morre de preguiça de ler o texto 2 vezes, mas quando nós não encontramos a informação, nós voltamos no texto e lemos com atenção e a informação muitas vezes está lá, muitas vezes ela está explícita no texto. Só voltar e ler. Vamos para a questão número 2? No texto, afirma-se que o estatuto é como um regulamento interno que define como a organização deve operar, quem pode fazer parte, quais são os direitos e os deveres dos membros. Com base nisso, qual das afirmações a seguir pode ser implícita em relação aos estatutos? Implícita quer dizer que nós podemos compreender a partir do que nós lemos. Ela não está escrita dessa maneira lá no texto, mas a gente pode compreender, a gente pode deduzir, chegar a uma conclusão de que ela está certa. Então, vamos ver.
O estatuto ajuda a definir a maneira como a organização vai arrecadar o dinheiro. O estatuto estabelece quem pode participar da organização e como as decisões serão tomadas. Que o estatuto determina apenas o salário dos membros da organização, ou que o estatuto não precisa ser registrado para que a organização seja reconhecida legalmente. Bom, a partir dessa parte que nós lemos, estatuto é como um regulamento interno que define a organização deve operar, quem pode fazer parte, quais são os direitos e deveres dos membros. O que a gente pode compreender então? Qual é a alternativa correta? Alternativa B. O estatuto estabelece quem pode participar, tá vendo? Quem pode fazer parte e como as decisões serão tomadas, quais são os direitos e os deveres, quer dizer, como que eles vão tomar as decisões ali. Tá vendo? É só a gente ler e buscar compreender. De acordo com o texto, qual é a importância de registrar o estatuto em cartório? Para garantir que a organização seja reconhecida oficialmente e tenha validade legal, para definir os impostos a serem pagos pela organização, para permitir que a organização tenha um lucro financeiro, ou para aumentar a quantidade de membros na organização. Essa é uma questão implícita, daquelas que a gente volta, explícita, daquelas que a gente volta e encontra. Então, lá no texto ele fala sobre isso, Vamos ver. Por que ele deve ser regulamentado, Ele é um documento legalmente importante que define a estrutura, o propósito da organização, não é? Então, ele precisa ser legalizado, né? Em cartório. E aí, vamos ver se a gente consegue encontrar, então, a resposta. Então, para quê? Qual é a importância de registrar o estatuto em cartório? Para garantir que a organização seja reconhecida oficialmente e tenha uma validade legal. Vamos para a próxima. O texto menciona que os estatutos devem ser registrados em cartório para que a entidade tenha legalidade. O que podemos inferir sobre uma organização que não registra seu estatuto? Olha que pergunta boa. Muitas vezes o aluno vê uma pergunta dessa e ele não entende. Como assim, professor? O que podemos inferir? Inferir é o que nós podemos deduzir a qual conclusão nós chegamos se, quando ele afirma que os estatutos devem ser registrados em cartórios para ter validade legal, para ser considerada uma entidade legalizada. Então, se uma organização não registra o seu estatuto, o que a gente pode inferir, chegar a que conclusão? Que a organização pode ser dissolvida a qualquer momento sem necessidade de estatuto, que a organização terá um lucro financeiro mesmo sem um estatuto registrado, que a organização não será reconhecida oficialmente e terá uma validade jurídica limitada, que a organização não pode tomar decisões sem um estatuto registrado. Tem aluno que pega uma questão dessa e a cabeça dele faz assim, buga, não é? Porque ele não entende a pergunta. Então, vocês viram que a pergunta ela é o contrário do que foi afirmado no texto? Então, ele diz, se uma organização deve ser reconhecida em cartório para ser legalizada, né, ser considerada legalizada, se ela não for reconhecida em cartório, o que vai acontecer? Qual é a alternativa correta? Que a organização não será reconhecida oficialmente e terá uma validade jurídica limitada, ela não vai ter muita legalidade, não é? Vamos para a próxima. Leia o trecho. Eles, os estatutos, são essenciais para garantir que a organização tenha um fundamento jurídico e claro e saiba como se organizar, tomar decisões e até mesmo como se dissolver caso necessário. Com base nesse trecho, qual das alternativas a seguir apresenta uma conclusão implícita, que não está escrita, mas que a gente pode deduzir, sobre a importância dos estatutos da sociedade civil? Os estatutos são necessários apenas para regulamentar a dissolução da organização. O estatuto garante que a organização nunca enfrentará problemas internos. Sem o estatuto, a organização pode enfrentar dificuldades legais e operacionais. O estatuto permite que a organização se organize, tome decisões e se dissolva de acordo com as regras estabelecidas. E aí, o que a gente pode inferir, deduzir? A que conclusão a gente pode chegar depois de ler esse trecho? Já achou sua resposta?
Vamos lá descobrir? Que o estatuto permite que a organização se organize, tome decisões e se dissolva de acordo com as regras que estabelece, não é? Para isso é que serve o estatuto. A gente consegue descobrir isso a partir da leitura. Então, vocês viram que muitas vezes um texto sobre um determinado assunto pode parecer meio confuso, mas se a gente lê com atenção, se nós voltarmos nesse texto, procurarmos as respostas ou tentarmos deduzir a partir das informações que nós temos, é possível ler e interpretar? Então, o objetivo dessa aula era trabalhar os estatutos e a leitura e a interpretação. Eu vou terminando por aqui. Até a nossa próxima aula.